Nessa apresentação, nós vamos falar sobre reações de feijoeiros ao mofo branco. Essa apresentação foi preparada pelos pesquisadores abaixo, que são pesquisadores da EPAMIG, da Embrapa e da Universidade Federal de Viçosa. Então, nós vamos apresentar resultados de ensaios com linhagens e cultivares de feijão sob pressão do mofo branco. Ou seja, essas linhagens e cultivares foram plantadas em áreas com histórico da doença. Vamos começar falando sobre os tipos de resistência parcial ou tolerância do feijão ao mofo branco. A resistência fisiológica, ela envolve respostas bioquímicas e físicas da planta à invasão promovida pelo fungo. E esse tipo de resistência, ela é avaliada em laboratório ou casa de vegetação. No caso desta foto que estamos mostrando, é o straw test, um teste muito utilizado que é conduzido em casa de vegetação. Nós temos também outro tipo de resistência que é de escape. Como o próprio nome indica, a planta escapa ao fungo devido a algumas características dessa planta. E nós temos aí características morfológicas que estão ligadas à forma, à estrutura da planta e também a características fenológicas. Fenológica está associado às fases de desenvolvimento do feijoal e ao clima que ocorre nessas fases. Essas três características são muito citadas na literatura como características morfológicas importantes. E os resultados mostram que quanto mais alta a planta, que quanto menos ela cama na fase de maturação e quanto maior a porosidade do dossel, ou seja, quanto mais espaço há entre plantas para a entrada de luz e também de vento, mais resistente é o feijão ao mofo branco. Em relação às características fenológicas, nós temos o início de floração. Nós temos feijoeiros precoces, temos feijoeiros tardios, e o início de floração deles ocorre em épocas diferentes. E dependendo do clima nessa fase, esses feijoeiros podem ou não escapar à doença. O escape não tem um teste específico para testar o escape. Essa resistência ela é expressa em campo, onde ela atua em associação com a resistência fisiológica. Fontes de resistência ao mofo branco. Para começar o nosso estudo, nós introduzimos dos Estados Unidos, através da Universidade de Nebraska, 20 materiais que têm resistência ao mofo branco. Entre elas estavam o A195, o G122, o Cornell 605 e o ex-Rico 23, que são materiais muito citados nos artigos resistentes, nos artigos científicos, como tolerantes ao mofo branco. Nesta foto, nós temos à direita o A195, que é um material de hábito determinado, do tipo 1, do lado de um material do tipo 3. Esses resultados eles foram publicados na Plant Disease em 2015 e sobressaiu aqui o A195. Muitos outros materiais testados tiveram produtividades muito baixas. O A195
na média de 3 ensaios, teve uma produtividade de 3.038 quilos por hectare, equivalente a das nossas melhores cultivares, o que mostra que ele é bem adaptado às nossas condições. Além disso, ele mostrou alta resistência fisiológica, testada em casa de vegetação, e também uma alta resistência de campo. O A195 ele tem origem andina, ou seja, esses grãos grandes indicam essa origem, e são também materiais precoces. Reações de feijoeiros ao mofo branco e produtividade. No segundo passo, nós começamos a testar os materiais produzidos pelos programas de melhoramento aqui no Brasil, procurando material que fosse tolerante e que, ao mesmo tempo, apresentasse alta produtividade. Aqui nós temos resumo dos resultados mais importantes, que é o resultado médio de 2 ensaios sob alta pressão de mofo branco. Aqui no eixo do X nós temos o grupo de genótipos, o grupo 1, 2, 3, 4, mais o A195, que é o nosso controle tolerante. Aqui nesse eixo nós temos a produtividade em quilos por hectare e nesse outro eixo do lado direito a nota de mofo branco, que variou de 1 a 9. 1 seria ausência de sintoma e 9 um ataque severo da doença. Então veja que usamos essas barras, e essa barra branca representa a produtividade, cujo valor pode ser lido no eixo à esquerda, e essa barra cinza, a nota de mofo branco, e a leitura pode ser feita no eixo à direita. Bom, esses materiais eles foram selecionados em 14 ensaios de VCU. VCU são ensaios de valor, cultivo e uso. São nesses ensaios que nós testamos as melhores linhagens provenientes dos programas de melhoramento para um futuro lançamento de cultivar. Então, esses 14 ensaios foram conduzidos em áreas com histórico de mofo branco. Nós selecionamos aqui no grupo 1 10 materiais tolerantes desse grupo mesoamericanas, quer dizer, de sementes pequenas. Aqui estão os cariocas, feijão preto, pertencem a esse grupo. Selecionamos também aqueles materiais com resistência intermediária, que não são nem suscetíveis e nem tolerantes. E nós temos aqui 3 cultivares plantadas no Brasil, que são Pérola, Estilo e Uai. No grupo 3, nós selecionamos 3 cultivares, que são do tipo 3 e prostradas, que é o ouro vermelho, ouro negro e majestoso. Então, elas também são mesoamericanas. No grupo 4, nós colocamos apenas os tolerantes andinos, que são aqueles de grãos grandes, que é o ouro branco, o Cal 96 e o executivo. E o A195, que apareceu como um controle tolerante para comparação. Bom, quanto aos resultados, vocês veem aqui no grupo 1, nessa barra cinza, que a nota para esses tolerantes mesoamericanos ficou entre 4 e 5. Vejam que foi a nota mais baixa entre os grupos. A mais alta foi aqui a do grupo 3, que é o grupo das suscetíveis. E para nossa surpresa, nesse ensaio, o A195 também teve uma nota relativamente alta. Em parte, isso é devido à precocidade dessa variedade,
porque houve uma coincidência de chuvas com o início de floração dela. Aqui nós temos a produtividade média desse grupo 1, das tolerantes mesoamericanas, ficou em torno de 3.000 quilos por hectare, que foi a maior produtividade. Produtividade caiu no grupo 2, caiu ainda mais no grupo 3. Esse trabalho ele foi publicado na Plant Pathology de 2020. Bom, dando continuação a essa discussão desse trabalho publicado na Plant Pathology, sobressaiu nesse ensaio uma linhagem do grupo carioca, a VC17. Então, ela foi selecionada como tolerante e apresentou uma produtividade média de 3.305 quilos por hectare. Ela tem como característica ser do tipo 3 e ser semi-prostrada. Para comparação, vejam aqui as que foram selecionadas com resistência intermediária, que teve uma produtividade média de 2.757 quilos por hectare. Então veja que o VC17 ele teve uma produtividade de 9 sacos de 60 quilos a mais do que esses de resistência intermediária. Aqui nós temos a foto do pérola à esquerda, do lado do VC17 à direita. São grãos semelhantes. O VC17 é um pouquinho menor os grãos, mas são grãos mais claros logo após a colheita. Em relação aos selecionados como suscetíveis, que é o ouro vermelho, ouro negro e majestoso, eles tiveram a produtividade média de 2.280 quilos por hectare. Neste caso aqui, a diferença para o VC17 foi de 17 sacos. Então, nós apresentamos aqui a média de 6 ensaios sob pressão de mofo branco de baixa a alta. Ou seja, o VC17 produz bem mesmo quando a pressão de mofo branco é baixa. Aqui nós vamos comparar a VC17, que é um tipo 3 semi-prostrado, com madrepérola, que é um tipo 3 prostrado e muito suscetível ao mofo branco. Então, aqui à esquerda nós temos o VC17 e à direita o madrepérola. A diferença entre as plantas nessa fase não é muito grande. A gente nota que o VC17 é um pouco mais alto e que o madrepérola fecha mais o dossel, mas essa diferença vai se acentuar à medida que o ciclo passa. E vai chegar na época de colheita, esse madrepérola vai estar bastante acamado, e esse acamamento é devido à característica da cultivar e também devido ao mofo branco, que causa acamamento também, enquanto em muitas situações o VC17 vai estar com esse acamamento bem menor e com as plantas mais eretas. Bom, o VC17 tem essa característica das plantas altas, que nós falamos que está associado com essa resistência de escape. Além disso, nós verificamos que ela forma um túnel entre as fileiras, e com isso as vagens ficam mais afastadas do solo. Então, nós ficamos com menos umidade aqui, que poderia favorecer ao fungo. Então, essa é outra forma de escape do VC17. Além disso, muitas vezes ele apresenta esse stay green, que é uma palavra em inglês que representa esse caule verde. Quer dizer, os caules permanecem verde mesmo quando as vagens estão secas. E isso também tem uma relação com resistência da planta ao mofo branco. Bom, esse VC17 ele tem baixa a moderada resistência fisiológica.
Ou seja, parece que a resistência do VC17 está mais ligada ao escape. O que quer dizer que, dependendo do clima ou do ano, ele pode se mostrar mais ou menos tolerante ao mofo branco. Nós temos também uma característica fenológica interessante que pode estar envolvida aqui. Veja em cima que o VC17 ele tem uma floração tardia, se você comparar com essa variedade de baixo, que foi muito suscetível, que teve uma floração precoce. Então, o que acontece? O VC17, o início da floração dele é 7 a 10 dias depois da floração das precoces. E, em geral, a chance de chuva no outono e inverno é maior no início da lavoura. Consequentemente, a floração das precoces, elas têm mais chance de coincidir com o período úmido contínuo. Então, essa característica fenológica do VC17 é uma forma de escapar ao mofo branco em muitas situações. Não em todas, mas em muitas situações. Bom, o lançamento dessa cultivar, do VC17, nós pretendemos fazê-lo em 2021. E quem quiser informações mais detalhadas pode entrar em contato com a Epamig, com o Dr. Clenderson, neste telefone ou então neste e-mail. Obrigado pela atenção.